Gente, a paz do Senhor, como que vocês estão? Antes de tudo, se inscreva no canal por gentileza, tá bom? Se inscreva aqui, ó, ajuda a gente demais a bater os 500 inscritos aí. E vamos para mais um vídeo. Hoje o quadro é para vocês, o porquê. O porquê que Paulo teve o espinho na carne, ou o porquê Jesus suou gotas de sangue, ou porquê devemos dar o dízimo. E hoje a palavra é o porquê devemos dar o dízimo. E você não pode perder, hein? Fique aí porque você vai entender o porquê devemos dar o dízimo. Roda a vinheta e aguarde aí. Vamos lá, é isso aí. Hoje o quadro para vocês é o porquê devemos dar o dízimo. Por que devemos dar o dízimo? Hoje tem muita gente com essa dificuldade de realmente entender o porquê existe isso do dízimo. A questão dos 10%. Por que 10%? Não poderia ser 5%? Não poderia ser 8%? E por que temos que dar o dízimo? Para que daremos o dízimo? E é isso que você vai saber. Se inscreve no canal para receber mais quadros como esse, tá? Vai ajudar demais você desenvolver nessas questões, tá bom? Por que damos o dízimo? É claro que dentro da palavra você percebe que a Bíblia faz questão de mencionar alguns textos bíblicos que é muito importantes para a gente começar esse vídeo. O primeiro vídeo muito importante para a gente começar aqui a destravar este tema muito polêmico. E este tema polêmico que nós iremos destravar hoje aqui para vocês é em Gênesis capítulo de número 14, versículo de número 20. Põe na tela para eles lerem aí, por gentileza. Gênesis capítulo de número 14, versículo de número 20. E olha o que vai dizer em Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. Olha só, esse é o Antigo Testamento. Vamos também encontrar em Gênesis capítulo de número 28. Põe aí também para eles, Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ainda estamos no Antigo Testamento, tá bom? Levíticos, capítulo de número 27, versículo de número 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Tem aquelas pessoas que sempre usam a expressão dizendo: não, isso é no Antigo Testamento, agora o negócio é o Novo Testamento. Já que para você o Antigo não serve, então vamos para o Novo Testamento. O que o Novo Testamento fala sobre dízimo? E é isso que você vai pegar aqui. Eu vou trazer um texto em Mateus capítulo de número 23, versículo de número 23. E aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos. Mais importante é a lei, a justiça e a misericórdia da fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mas Mateus não tá bom. Então, Lucas capítulo de número 11, versículo de número 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais os dízimos da hortelã. Você percebe que a Bíblia em si, ela vai falar sobre o dízimo. Jesus disse sobre o dízimo. E o dízimo é uma área muito importante. É muito difícil para as pessoas liberar da sua vida na área financeira. Olha só o que Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 2, também vai dizer. E quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. O que é tudo? É menos? É pouco? Ou é tudo? Tudo o que Abraão tinha, ele deu o dízimo. Então, vamos pular agora para a segunda
parte. Vem comigo para pular para a segunda parte. Vamos lá. Aí vocês perguntam, mas por que dar o dízimo é 10%? Sempre tem essa palavrinha, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Não poderia ser 5, não poderia ser 6, não poderia ser 7. Isso realmente está na Bíblia? Será que os pastores estão mentindo? Será que estamos sendo enganados? Pois hoje eu vou tirar essa dúvida da sua mente. Claro que não. Você não está sendo enganado. Pelo contrário. A palavra dízimo que Abraão falou, se lembra do texto que nós trouxemos? De Jacó falou, se lembra do texto que nós trouxemos? Além dessa palavra de Abraão, Jacó, que Abraão disse, vou dar tudo que tenho dízimo. A palavra dízimo, literalmente, significa 10%. Ou seja, a palavra dízimo significa 10%. É aí que é extraído essa palavra, 10%. 10% literalmente significa dízimo. Você entendeu o porquê dos 10%? Tá bom, Felipe, eu entendi essa parada aí dos 10%. Mas uma coisa que eu não entendi, na época lá, o que eles faziam com os 10% do dízimo? Claro, e eu vou trazer aqui um texto bíblico para vocês entenderem o que eles faziam com o dízimo ou com a oferta. Em Números, capítulo de número 18, versículo de número 21, eles sustentavam os levitas. Os levitas eram homens separados por Deus que adoravam a Deus com seus instrumentos e cuidavam da casa de Deus. E as ofertas e os dízimos ajudavam os levitas. Também em Deuteronômios, capítulo de número 14, versículo de número 28 ao 29, ajudavam as órfãs e as viúvas. Então você percebe que o dízimo tinha um grande significado e uma grande importância. O dízimo tem importância por isso. E a grande dúvida e a grande questão também é: o dízimo é mandamento? Mas claro que sim. É lógico que todo mundo vai dizer: não, o livro de Moisés, da época de Moisés, lá na época de... Tem gente que vai dizer assim: ah, mas o dízimo era na época da lei de Moisés. Ok, se o dízimo era na época de Moisés, eu até concordo. Mas Jesus também falou sobre o dízimo. Em Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 23. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Olha Deus dando a legalidade para o dízimo, falando sobre o dízimo. Então, dizime na sua igreja, oferte na sua igreja, ajude a sua igreja. E pare de dizer que dízimo é fruta, é legumes. Você acha mesmo que o seu pastor vai pagar o aluguel com pera? Você acha mesmo que o seu pastor vai pagar aluguel com abacate? Você está de brincadeira. Não se paga aluguel, não se paga água, não se paga luz com pera, com abacate, com coentro ou com cominho. O que se paga hoje em dia é Pix, é dinheiro. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, se não me falha a memória, capítulo de número 3 vai dizer sobre o coxo. O coxo colocado lá na porta do templo, ele ia orar, colocavam ele lá na porta do templo e Pedro e João ia para onde? Orar na hora nona, na hora da oração. E eles subiram ao templo. E quando chegaram lá, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E para onde que o coxo foi depois da cura? Para casa dele? Lógico que não. Para os amigos dele? Óbvio que não. Ele foi para o templo, pulando e saltando em alegria. Você percebeu que todo esse milagre que aconteceu foi graças à porta do templo estava aberta? Então, se a porta do templo não estivesse aberta, João e Pedro não iam orar na hora nona. Se a porta do templo não estivesse aberta, o coxo não estaria na porta do templo não estivesse aberta, o coxo não estaria pedindo esmola. Se a porta do templo estivesse fechada ali, o coxo não receberia o milagre de Pedro e João. Ou seja, todo o conteúdo da história, a porta do templo tinha que estar
aberta, escancarada. Então, graças à oferta, porque a igreja pagava impostos também, e não era com cuminho, não era com coentro. É uma coisa que eles não te falam, é uma coisa que eles não vão te contar. Então, sim, dízimo é coisa de Deus, dízimo está na palavra dizime, para que o céu escancare sobre a sua vida financeira e você seja abençoado. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Deus abençoe todos vocês.